Olá pessoal, tudo bem? Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre os acontecimentos aqui no Canadá. Eles aconteceram há bem pouco tempo e eu não sei que repercussão que teve isso aí no Brasil, mas aqui no Canadá foi durante pelo menos uma semana assim, um assunto que apareceu em todos os jornais, apareceu em todos os programas. Inclusive o primeiro-ministro se pronunciou, né, como deveria, né? Enfim, bom, vocês sabem que, só para contar um pouquinho o contexto disso, o Canadá ele foi, vamos chamar assim, descoberto pelos franceses, né? Através do Quebec, então foi onde os franceses chegaram primeiro aqui, depois vieram os britânicos, aí teve aquelas brigas eternas entre Inglaterra e França, etc, etc, aqui em território canadense mesmo. E no final das contas, depois que acabaram essas brigas todas, ficou meio que dividido essa parte de Quebec, algumas províncias ou lugares próximos foram colonizados por franceses e o resto do Canadá se tornou britânico. Então hoje em dia você vê, né, o pessoal vai para Vancouver, vai para British Columbia, vai para outros lugares, o pessoal só fala inglês, né? Esse negócio de dizer que o Canadá é bilíngue é meio mentira. Tem muita gente que fala as duas línguas, tudo bem, mas assim, não é bem verdade isso, tá? Mesma coisa aqui no Quebec, né? Muita gente só fala francês, não entende, não fala inglês, então assim, enfim. Durante essa colonização, e isso aí foi indistinto de território, a Igreja Católica, vamos dizer assim, encontrou-se com um cenário que ela já tinha encontrado em outros países, né? Que era as tribos que habitavam aqui, os povos que habitavam aqui. E óbvio que a ideia da Igreja Católica foi de catequizar esses povos indígenas, né? Que aqui não pode falar povos indígenas, tem que agora falar habitantes das primeiras nações, né? Os autóctones, que eles chamam aqui como povo em geral. Nem mesmo esquimó você não pode falar mais, tipo esse negócio do politicamente correto que eu não quero entrar no mérito da coisa agora. Mas enfim, então a Igreja Católica, quando veio para cá, forçou a catequização desses povos. Isso no Canadá inteiro, não é só Quebec, tá? E aí o que acontece? Aconteceu que os índios tinham já suas famílias feitas, né? Já estavam todos estabelecidos, etc e tal. E obviamente que a Igreja Católica percebeu que era muito mais fácil catequizar crianças do que catequizar adultos. Então o que eles faziam? Eles pegavam, retiravam à força as crianças das suas famílias e levavam para mosteiros, seminários, etc. E ali as crianças ficavam e, vamos dizer assim, cresciam dentro do ambiente que a Igreja Católica preconizava. Bom, Igreja Católica aqui você vê várias igrejas, a maioria delas vazias, né? E recentemente quando eu digo agora porque já tem muita história antes dessa aí que fez com que a Igreja Católica realmente fosse detestada aqui no Canadá. E outra coisa eu já falei em outros vídeos, aqui no Quebec é uma raiva muito maior. Então, assim,
todos os palavrões que eles usam aqui, todos, sem exceção, são referentes a coisas relacionadas à Igreja Católica. Então, por exemplo, se na França você fala, por exemplo, um fils de pute, no Quebec, eles, apesar de saber o que quer dizer isso, eles vão xingar como tabarnak, Chris, hostie, e assim por diante. Então, isso são os palavrões típicos deles aqui. E, como eu disse, são relacionados a coisas da Igreja Católica. Então, como já falei, por exemplo, o Papa não é bem-vindo aqui no Quebec. Aí você fala, mas eu vi. Lógico, eu não estou falando que 100% da população não gosta. Tem gente, os mais velhos principalmente, gostam ainda da Igreja Católica e tal. Mas a geração mais nova, eu perguntei para minha filha, quantas pessoas tem na tua sala, ou tinham na tua sala, né, que tinham crença, não é nem ser cristão, não é? Tinham alguma crença. Ela falou, pai, é melhor perguntar quantas pessoas não têm crença, porque, tipo, a maioria não tem. É uma pouca maioria, talvez imigrantes vindo de países islâmicos que ainda tem. A gente vê muita gente da Colômbia que ainda tem uma crença muito forte aqui, etc. A comunidade também é maior do que a brasileira. Mas enfim, voltando à história. Essas crianças eram levadas pelos padres católicos para os seminários para serem educadas e catequizadas da forma como eles queriam. Aí fazem acho que 2 semanas mais ou menos, 3 semanas talvez, atrás, o pessoal estava fazendo umas escavações, né, para tipo infraestrutura, e descobriu-se um cemitério clandestino. E assim, a gente fala de mortes, né? Nesse cemitério clandestino tinha mais de 700 crianças enterradas clandestinamente, ou seja, sem identificação, tipo, crianças. Isso todas de povos indígenas. A revolução que deu isso aqui no Canadá foi, assim, realmente perceptível. As pessoas falaram muito disso. Eu falo assim, perceptível por quê? Porque o canadense normalmente é tranquilo, quieto na dele e tal. Cara, foi assim, perceptível que os caras ficaram com muita raiva. E aí, porra, imagina encontrar um cemitério com 700 corpos de crianças. Lógico, você vai falar, Peter, mas então... não, é ossos, né? Ossos, mas assim, 700. E aí, o pessoal naquela revolta, tal, conversando e tal, aí descobriram um outro lugar com, parece que quase mais 200 crianças. Então, assim, isso foi, assim, para eles um absurdo, né? E aí começou uma... como é que posso dizer? Uma reação, né? De ódio, que foi que em certos lugares começaram a queimar as igrejas católicas. Por isso que eu falo, eu não sei o que o Brasil noticiou disso, não lembro de ter visto isso sair na mídia brasileira. Pode ser que tenha saído, eu estou dizendo que eu não vi. Então, assim, até hoje já foram queimadas 7 igrejas católicas aqui no Canadá. Com certeza o assunto não acabou, né? Tem muita gente ainda discutindo isso. O primeiro-ministro do Canadá pediu ao Papa para vir pessoalmente aqui no Canadá para se desculpar pelos erros da igreja. Pelo que eu sei até agora não teve nenhuma resposta oficial, né? Obviamente que quando um chefe de Estado faz um pedido desse a um outro chefe de Estado, no caso o Papa, obviamente que ele deve ter recebido a mensagem. Agora, a resposta eu pessoalmente não sei. Então, assim, eu não está sabendo que o Papa vai vir para o Canadá aqui, por enquanto.
Então é isso, a notícia desses dias foi essa, né, pô, essa descoberta macabra aí de praticamente 900 crianças que foram enterradas clandestinamente pela Igreja Católica. E depois a reação de queima de igrejas, e igrejas teoricamente que estão ativas, né, que não é que estavam abandonadas, são igrejas ativas. Não sei qual vai ser o desenrolar dessa história ainda, obviamente que vai ter muita investigação em cima e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu estou falando isso porque teve algumas pessoas que me pediram para falar sobre isso. E eu acho importante também destacar porque a gente sempre fala, né, bem dos países, porque aqui é tudo lindo e maravilhoso, porque isso, porque aquilo. Mas assim, tem certas coisas assim que a gente fica meio de cara às vezes, que tipo, acontece que você fala, caramba, tudo bem que foi há algum tempo atrás já, mas assim, a descoberta, mesmo depois de um tempo, causa um alvoroço, né, normal. E aí depois as reações do outro lado, né, de ódio, de como sair para queimar a igreja. Né? Então, ainda não sabemos qual é o desfecho da história, estamos apenas esperando o que vai acontecer. Obviamente que da parte do governo foram lançadas investigações, etc., né, para tentar dar uma resposta para esses povos, né, que sofreram esses abusos, né, essas agressões, porque obviamente a gente sabe que aqui no Canadá também os povos indígenas eles têm uma força muito maior ou representatividade muito maior do que, por exemplo, no Brasil os indígenas têm. Né? Então, é isso. Infelizmente é uma notícia um pouco triste, vamos chamar assim, né? Não é aquela notícia alegre que a gente dá e tal. Mas é isso. No mais, a gente está tendo um verão maravilhoso com 18 graus hoje, fantástico. Tempo coberto, vento, ou seja, não está sendo as mil maravilhas. Pelo menos não é final de semana. A gente pode meio que passar assim. Mas é isso, gente. Esse vídeo era mais para contar essa história aí. E continuem enviando sugestões, mesmo que seja por mensagem, por comentário, etc e tal. Tem algumas pessoas também pedindo para mostrar passeios pela cidade, etc. Esse final de semana provavelmente vai fazer tempo bom, aí também a gente não trabalha e aí dá para de repente fazer um passeio para algum outro lugar e mostrar algumas belezas aí dos arredores de Quebec. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.